E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é o Victor Batista. Hoje eu não pensei numa intro legal pro canal. Enfim, galera, continuando aqui a minha eterna saga de criar conteúdo, não quero deixar o canal parado, deixei o canal parado quase o ano todo. Hoje eu queria falar com vocês sobre a importância da medicina legal, não só para o âmbito do direito penal, mas também para o âmbito do direito civil. Porque quem não é do mundo jurídico talvez não saiba, mas, cara, o direito penal é isso aqui, ó. É uma área, uma gama muito pequena do mundo social, do mundo jurídico, tá? Como os doutrinadores falam, o direito penal é a última ratio, é aquele último direito a ser aplicado. O direito da vida é, de fato, o direito civil, que é o que regula nossas relações normais. Porque se eu fizer uma pergunta para vocês, vocês vão ter que ser bem sinceros. Quem de vocês aí já precisou de um advogado criminalista? Tipo, já teve algum problema com um processo criminal? A minoria, sei lá, chutando, a cada 100, vamos dizer que a cada 10, 12,5, a cada 100, 25. Sei lá, eu chuto isso, 25% já deve ter tido algum problema. E isso aqui chutando alto, tá? Se duvidar é bem menor. Agora, e de direito civil? Quantos de vocês já tiveram um problema com um contrato que não foi bem prestado, com um voo que atrasou, com um hotel que cancelou a reserva em cima da hora? Deu para entender? Então, tá aí a diferença. E trabalhando na medicina legal não é diferente, tá, gente? Nós que somos ali a linha de frente nessas mortes violentas, a gente tem um papel fundamental, essencial, no âmbito patrimonial dos familiares, dos mortos, no âmbito sucessório desses familiares. E é sobre isso que eu quero falar, um assunto bem legal hoje, tá? Antes que eu prossiga, não esqueçam de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever aqui no canal. Estou realmente focado a fazer esse canal crescer. Então vamos lá. Primeiramente também estou vendo aqui minha câmera dispensa as bagunças aqui do quarto, tá? Ali tem um monte de apostila, inclusive acho que eu devo ter umas 70 apostilas, acho que eu li só umas 20. Até hoje eu tô na saga de continuar a ler. Ali tem uma caminha porque a minha cadeira gamer aqui, vou dizer que é muito ruim, tá? É uma cadeira que eu comprei quando eu morava em Porá de R$50. E ela é muito dura, então eu fico pouco tempo aqui no Lair. Eu fico pouco tempo aqui no computador, e aí eu fico no computador, depois eu deito ali, começo a ler, e aí eu vim pra cá. Aqui é o meu escritório. Por hora, né? Temporariamente. Eu acho que eu sou eterno nômade, não sei onde eu vou parar da próxima vez. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Hoje eu quero falar aqui sobre comoriência, que é um nome muito estranho. Acho que eu já falei aqui no canal em alguns vídeos rapidinho sobre isso. Mas aqui eu quero me dedicar mais sobre. Então vamos lá. Para quem nunca ouviu falar em comoriência é um nome que vem do latim. Não sei explicar o que quer dizer, sei que vem do latim, mas o significado é quando duas ou mais pessoas morrem e não é possível determinar quem morreu antes, quem morreu depois, entendeu? Lógico, né? Aqui pra gente, já que eu tô dando ênfase nos aspectos, nas consequências civis, nas consequências patrimoniais, sucessórias, importa, lógico, que essas pessoas sejam herdeiras entre si. Um acidente de ônibus, duas pessoas morreram simultaneamente, essas pessoas não têm nada a ver, nunca se viram na vida, não tem um elo de parentesco, nem de amizade, whatever. É comoriência, tipo, entre aspas, né, no aspecto geral, não para o direito civil. Para o direito civil é essencial que essas duas pessoas mortas simultaneamente, elas tenham um vínculo ali sucessório, tá bom? Uma herde da outra. Enfim, qual que é a importância dessa comoriência? Por que ela tem esse aspecto tão relevante para o mundo jurídico? Vamos lá. Primeiro eu vou falar do mundo jurídico e depois eu venho falar do mundo fático aqui pra gente, tá? No mundo jurídico, especialmente no mundo sucessório, quando uma pessoa morre, naturalmente, né, o patrimônio dela vai ser deixado ali, seja para o meieiro aqui no caso o cônjuge, o companheiro, ou para os herdeiros, que aí filho, até irmão, avô, né, pai, mãe, avó também, filho, filha, neto, netas, ou irmão, são os herdeiros mais comuns ali. Isso é um direito assegurado constitucionalmente. Eu não vou me aventurar aqui a falar por que isso existe. Porra, isso aí existe desde sempre. A entidade familiar
o elo mais básico que o ser humano está inserido, entendeu? É a sociedade mais básica, é o elo familiar. Então é lógico que, você trabalhou a vida toda, você está preocupado em deixar seu patrimônio ali para uma pessoa com quem você se preocupa, uma pessoa que te acompanhou a vida toda, os seus filhos, enfim. Daí essa importância do procedimento sucessório, de todo esse processo, tá? Enfim, a comoriência ela vem justamente nesse aspecto da impossibilidade de se determinar quem morreu antes, quem morreu depois, para proteger esse aspecto sucessório mesmo. Porque quando a gente for para o mundo fático, para o mundo da prática aqui, vai ficar mais claro para vocês. Porque pensa aqui comigo, a comoriência ela existe justamente para isso, né? Para proteger ali os direitos sucessórios e tudo mais. Indo para o mundo fático, cara, em N situações é impossível determinar quem morreu antes e quem morreu depois. E eu posso dar 1001 exemplos. Uma queda de avião em alto mar. Tá aí, ó. Exemplo que aconteceu agora, recentemente. A queda do avião da Voipaz, acho que era a Voipaz, lá no interior de São Paulo, perto de Campinas. Eu lembro que todas as histórias são tristes, né? Mas tem uma história muito triste que me pegou muito, que foi a história de um pai que estava viajando com a filhinha. Ali são duas pessoas, lógico, né? Duas pessoas vivas, que parece até ridículo, mas é porque para o mundo jurídico interessa isso, né? A pessoa nasce com vida, ela já tem personalidade jurídica. Então, ali ela já tem capacidade de herdar, capacidade de suceder. Então, o pai e a filhinha viajando, uma queda de avião. Eu imagino, eu não tive acesso, mas, cara, eu imagino que a morte foi... Mesmo que eles não tenham de fato morrido ao mesmo tempo, pode ser que um tenha morrido antes do outro, por questão ali de segundos, às vezes de milissegundos, juridicamente é impossível determinar quem morreu antes e quem morreu depois. A queda de avião ali explodiu tudo. Eu nunca fiz parte de uma perícia de queda de avião, tá? De acidente aéreo. Mas deve ser algo grotesco, tipo assim, perdão da expressão, de ter que ajuntar na pá, de catar pedaço, entendeu? Então é impossível determinar quem morreu antes e quem morreu depois. Então esse é um caso prático de se aplicação do Instituto da Comoriência, porque não tem perito no mundo que vai determinar quem morreu antes e quem morreu depois num caso desses. E como são duas pessoas que herdam entre si, é o pai e a filha, então a gente aplica esse princípio. Por quê? Porque se a gente não aplicar, a gente tem que saber quem morreu antes e quem morreu depois, o que seria lógico, né? Eu já falei que é impossível. Porque pensa aqui comigo, se o pai morreu primeiro, a filha, ela herda do pai, e a filha, morrendo depois do pai, o que a filha herdou vai passar para os herdeiros da filha. E a menininha tinha 7 anos, não tem herdeiro. Gente, é lógico que tem herdeiro, ela tem mãe, ela tem avós, talvez ela tenha irmãos, então ela tem herdeiro. Então, é por isso que se aplica a comoriência, entendeu? E o contrário. Se a filha morreu antes, o pai morreu depois, a filha tinha ali alguma herança para passar pro pai? Provavelmente não. Tipo assim, ela não tinha um patrimônio para passar pro pai. Mas isso é importante porque imagina a situação, sei lá, né, da Maísa. A Maísa é um sucesso desde, sei lá, seus 4, 5 anos. Se ela falece antes ali do pai, o pai herda os direitos patrimoniais da filha, e o pai vai deixar então para os seus sucessores, que aí no caso é a esposa, a eventual pai, mãe desse pai, né, que seria o avô da criança, e os irmãos desse pai. Então daí vem essa importância. E dando mais aqui uma vez ênfase para isso, a gente não tem como determinar, então a gente aplica a comoriência. Mas, no entanto, não é sempre que é impossível determinar, tá? E daí eu quero puxar a sardinha para o meu lado da importância da medicina legal, da importância da gente fazer um trabalho bem feito, porque para além de, eu tenho que achar o culpado desse crime para ele ser penalizado e tudo mais, e a sociedade viver em paz e harmonia, a gente tem uma outra questão que é a questão patrimonial, a questão sucessória. E aqui eu vou dar exemplos práticos dos quais eu vivi. É muito comum que a gente pegue acidentes de trânsito em que morrem 2 ou mais pessoas de uma mesma família, consequentemente essas pessoas são herdeiras entre si, e logo de cara a gente pensa, morreu ao mesmo tempo, morreu no mesmo horário ali, são comorientes entre si, beleza.
Só que não é sempre que isso acontece, tá? Lógico, na questão de fato ali, quando você pega... cara, isso aqui já aconteceu comigo 1001 vezes, de pegar um acidente em que uma pessoa foi levada ao hospital, morreu no hospital, a outra pessoa tá morta no local. Já peguei 1001 casos assim, de Araçás a Caiapônia, que são os lugares que eu atendo, tá? Já peguei 1001 casos nesse sentido. Um foi pro hospital, morreu no hospital, o outro tá no local. Tá bom. Nesses casos, não se aplica como oriência, tá, galera? Porque SAMU, bombeiro, não leva cadáver para o hospital. Se o bombeiro pegou o corpo, levou para o hospital, e aí a pessoa pode ter morrido na viagem, pode ter morrido no translado, pode ter morrido lá no hospital, ela morreu depois da pessoa que morreu no local. Então é um caso lógico de que não se tem como oriência. E eu fico pensando, eu tô com muita vontade de advogar, cara, eu ainda não tô advogando por receio, porque eu sou muito conservador nesse aspecto financeiro, tá? De trocar o certo pelo duvidoso. Mas, cara, eu fico pensando quão interessante deve ser para um advogado pegar um caso desse, em que você pega o RAI, que é o Registro de Atendimento Integrado aqui da Polícia Militar, o famoso boletim de ocorrência, e tá lá, a vítima morreu no local, a vítima A morreu no local, e a vítima B foi levada ao hospital. E aí você pega a declaração de óbito das duas, ou a certidão de óbito, porque... eu vou até mostrar depois o modelo para vocês de declaração de óbito, tem lá um campozinho, hora da morte. E aí você pega o modelo de declaração e os dois estão com a mesma hora de morte. Cara, o advogado vai cair matando em cima de quem emitiu essa declaração de óbito. Porque, olha, vocês estão se contradizendo. O registro de atendimento aqui da polícia fala que eles não morreram ao mesmo tempo. E até o hospital, às vezes tem um relatório do hospital. Lá o relatório, todo corpo, toda pessoa que dá entrada no hospital tem um relatório. Inclusive, fica a dica aí para os próximos auxiliares de autópsia de qualquer lugar que seja, não só de Goiás, do país todo. Toda vez que você fizer uma remoção em uma unidade hospitalar, peça o relatório médico, porque isso é fundamental para a necrópsia, tá? Enfim, então, cara, isso é relevantíssimo. Um advogado em mãos com esse relatório médico, o relatório médico vai estar lá dizendo assim, olha... a vítima B chegou aqui em vida, a gente fez X, Y, Z e ela morreu. E aí, cara, é mais um argumento para você acabar com a declaração de óbito daquele legista, entendeu? Então, daí a importância da gente fazer o trabalho bem feito. Porque um caso desse é um caso óbvio, um caso claro de que não é como oriência. Um morreu antes, o outro morreu depois. E tá, isso aqui é um caso mais fácil. Tem casos mais difíceis que também não são como oriências e tem como a gente aqui da medicina legal determinar? Tem, demais. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês que eu já fiz. Olha, vamos lá. Também acidente de trânsito. É o que a gente mais pega, tá? Eu até brinco aqui que onde eu trabalho, na região de Porá e de São Luís de Montes Belos, a gente já tá num padrão suíço ali de criminalidade. Eu não lembro qual foi o meu último homicídio, gente. Acho que tem mais de 8 meses que eu não faço um homicídio. É só suicídio e acidente de trânsito, principalmente acidente de trânsito. Suicídio também não é tão comum não, mas acidente de trânsito é direto. Então vamos lá. Acidente de trânsito, pai e mãe. Beleza. Pai e mãe morreram, esqueci meu... Tá, pai e mãe morreram no acidente de trânsito, colisão frontal, veículo pegou fogo. Beleza. É como oriência? Não sabemos. Vamos para necrópsia. Você vai, chega na necrópsia, tudo indica que foi como oriência, né? Os dois corpos estão no local, morreram no acidente, ninguém sabe se um morreu antes ou morreu depois. Mas aí você chega na necrópsia e você faz a evisceração cervical aqui, ó. Você abre aqui o pescoço e aí você consegue ver se tem fuligem, gente. Se tem fuligem, significa o quê? Que aquela pessoa não morreu com um traumatismo crânioencefálico, não morreu instantaneamente, ela respirou fumaça. Se uma pessoa tiver fuligem nas vias aéreas e a outra pessoa não tiver, é um sinal óbvio de que a pessoa que não tem morreu antes e a pessoa que tem fuligem morreu depois. E aqui eu puxo a orelha dos meus colegas, porque não que isso aconteça em Goiás, mas pode acontecer em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, de você querer fazer um serviço ali meia boca, um serviço porco, e não inspecionar essa parte. Se você não inspeciona isso, você vai dizer que foi como oriência. Olha, aqui os sinais externos e tal, os cadáveres morreram ao mesmo tempo, não é possível determinar quem morreu antes e quem morreu depois. Cara, mas você abriu ali o pescoço para ver se tinha fuligem ou não? Isso aqui é um passo básico.
Inclusive fica a dica para os advogados, né? Cara, advogado, por isso que eu acho que é importante um advogado ter conhecimento de medicina legal. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, muita gente criticava. Ah, medicina legal é só besteira, gente. Isso aqui é para quem quer ser delegado, isso aqui não interessa. Cara, interessa demais, 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 demais. Imagina um advogado ali sucessório que tem conhecimento disso e ataca isso aí em juízo. Uai, tá, necrópsia viu o pescoço? Abriu o pescoço para ver traqueia, para ver se tinha fuligem nas vias aéreas? Não, a necrópsia não viu. Cara, aí vocês estão de sacanagem. Aí vocês estão brincando com a minha cara. Porque isso aqui é fundamental para você determinar como oriência. Se os dois têm fuligem, beleza, como oriência, porque não tem como determinar quem conseguiu respirar por mais tempo, por menos tempo. Talvez até tenha, tá? Pela quantidade de fuligem, etc. Mas aí tá fora da minha alçada. Aí é com perícia, aí é com patologia. Agora, se um tem fuligem e o outro não tem, cara, isso aqui é óbvio. Um viveu mais tempo do que o outro. Então não é um caso de comoriência, o cara que viveu mais vai herdar do que viveu menos, e esse cara então vai passar os patrimônios para os seus sucessores. Deu para entender como isso é legal, cara? Como isso é interessantíssimo, não só para o mundo pro mundo do direito penal, para o mundo ali do direito criminal, mas também para o mundo do direito da vida, que é o direito civil, que é o direito patrimonial e o direito sucessório. Então, porra, eu sou apaixonado por esses assuntos, caras. E aí, é sobre isso que eu queria comentar hoje, falar hoje com vocês. Eu vou ver se tem um modelinho de declaração de óbito, acho que tem, e aí eu vou deixar para vocês, só para vocês verem, né, toda a declaração de óbito, e lógico que as declarações de óbito já sofreram muitas mudanças e tal, mudanças visuais, mas sempre teve esse campo ali, data do óbito, horário do óbito, porque, cara, isso é essencial para o mundo do direito civil, tá? Então era sobre isso que eu queria conversar hoje aqui com vocês, videozinho rápido, eu acho que ficou rápido, né, acho que deu 10 minutinhos, sei lá, sobre a importância do nosso trabalho da medicina legal para o âmbito sucessório e patrimonial, tá bom? E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero vocês na próxima. Fiquem bem, fiquem sãos. E não esqueçam de curtir, me dar uma força aqui no canal, se inscrever, tá bom? Beijo para vocês.